Agora a gente entra no meu assunto preferido na vida, que é educação. Então a gente trouxe para essa conversa a Nathalie Bonato. Ela trabalha numa empresa de coworking, que são aqueles escritórios compartilhados. Chama-se WeWork, a empresa onde ela trabalha. E a Nathalie está aqui porque ela teve uma ideia que repercutiu no Brasil inteiro. Foi uma demanda que ela fez para os funcionários e que não foi bem como ela esperava, né, Nathalie, o resultado. Conta essa história pra gente. A gente abriu a primeira unidade. Bom, primeiro, obrigada, né, por me receber aqui também. Nós abrimos a primeira unidade em julho do ano passado e logo no primeiro mês a gente recebeu 40 chamados de problemas de limpeza. Assim. Então, primeira unidade do Brasil, no primeiro mês, com 40 chamados de problemas de limpeza, é uma coisa grande, né? E aí eu pensei, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um relatório. Então, o time de limpeza limpa as salas, a sala que não limpou escreve por que não limpou, e aí no final da semana eu vou saber por que as salas não estão sendo limpas. E o relatório não chegava. Eu falei, que estranho. O dia que o relatório chegou, que eu comecei a pressionar o pessoal, os banheiros viraram um caos. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa muito errada aí. E aí eu chamei todo mundo para conversar, convoquei uma reunião, a gente fez um evento no final de semana. Viraram um caos porque as pessoas não estavam lá, não estavam trabalhando. Exato, a pessoa que preencheu o relatório era a única pessoa do time que sabia ler e escrever. Nossa. Então ele deixou de fazer os banheiros para poder preencher os relatórios. Eram muitos. Muitos. Pois é. Puxa vida, e você foi surpreendida com essa informação? Eu tinha um plano montado na minha cabeça e aí quando eu cheguei lá eu fui completamente desarmada. Eu falei, então esquece tudo que a gente veio fazer aqui hoje, aproveita aí a massagem, a manicure que a gente contratou, as comidinhas e me deixa pensar um pouco nisso, né? Lá na WeWork a gente tem escritórios também privativos e desses escritórios privativos nós temos 7 escolas. Eu pensei assim, não é possível que ninguém, num espaço com 800 pessoas, mais de 200 empresas, a gente não vai conseguir ter nenhuma pessoa para ajudar. Bom, começa daí o que a gente gosta de sempre falar aqui no programa, né? Que muitas vezes uma andorinha só faz um belíssimo verão. Porque você poderia perfeitamente ter chegado para o seu chefe e dito, seguinte, precisamos trocar essa equipe porque esse pessoal não sabe escrever. Ainda mais porque eles são terceirizados, né? Então eu podia ligar para a empresa terceirizada e falar, olha, traz gente que consegue ler e escrever porque não está funcionando. E você optou por um caminho diferente. As pessoas não são descartáveis, né? Então, às vezes, você não teve a oportunidade de fazer diferente. E a única coisa que falta para você é esse empurrãozinho. E eu tenho uma dificuldade de desistir das pessoas muito grande. O meu pai, ele tem só até a 4ª série. Então, para mim, me enxergar naquela situação foi muito poder ter ajudado o meu pai naquela época, por exemplo. E me conta então o que você fez na prática, assim. Eu comecei a bater na porta das escolas, das empresas que estão lá dentro, e contei o que tinha acontecido e perguntei se eles poderiam ajudar de alguma forma. Aí uma dessas escolas, a Mastertech, me cedeu uma funcionária que ela era pedagoga, só que ela não trabalhava com alfabetização. E ela topou o desafio. Porque você colocou na cabeça que você ia alfabetizar aquelas pessoas. Se eles quisessem, né? Claro que eles tinham a opção também de dizer que não. E esse foi, acho que a primeira barreira que a gente enfrentou. Imagina, o pessoal mais velho, a Dona Irene, por exemplo, tem 68 anos, não sabia nem escrever o nome. Ela podia falar, não, eu tô aqui só para fazer o meu trabalho, eu não quero isso. Eu passei a minha vida inteira assim. Só que foi muito gostoso, porque eles aceitaram. E aí a professora Dani, ela fez um trabalho maravilhoso. Mas assim, explica o que foi exatamente que você propôs de desafio que eles aceitaram? É ir para uma sala e... Exatamente. Estudar mesmo? Isso, a gente todos os espaços da WeWork, eles são compostos por escritórios, uma área comum, uma copa e salas de reuniões. Então, o WeWork, né, reservou as salas de reuniões 2 vezes por semana, no mesmo horário, que era o horário de almoço. Então, eles faziam o horário de almoço e depois eles estendiam para fazer a aula. E aí, a Dani vinha, lecionava nesse período. A gente já tem fotinho aqui de formatura, gente. Olha onde essa história foi. Eles não sabiam que ia ter formatura, eles foram surpreendidos pelas becas. Uau. Que foi legal. Tudo assim, de surpresa. E aí eles foram aprender a ler e escrever, foram alfabetizados dentro do trabalho. E a gente não pensa nisso, mas quem não sabe ler e escrever não tem nem direção de espaço.
Então imagina uma pessoa dessa, demora 2 horas para chegar em casa e tem que ver aquele monte de desenho no ônibus e tentar definir o que aquilo significa para conseguir chegar em casa. E a dependência que isso causa, né? Porque usando esse exemplo do ônibus, alguém tem que orientar. Você falou, eu lembrei, numa época eu trabalhei no terceiro setor na ONG, e aí tinha uma senhora que também não sabia ler e escrever, e ela identificava os ônibus pelas cores. Só que aí a empresa de ônibus mudou as cores. Acabou. E aí ela teve uma dificuldade enorme de identificar qual que era o ônibus. E dependia de uma outra pessoa estar no ponto de ônibus para ajudá-la, né? Até esquerda e direita. Então, é que nem passa pela nossa cabeça, né? Mas para eles é muito difícil. Foi feito no próprio horário de trabalho deles? Foi feito no próprio horário de trabalho, sem nenhum tipo de desconto. Me conta, o que mudou? As pessoas começaram a andar de cabeça mais erguida? O que mudou? Foi lindo, assim. Eles conversavam com as pessoas, porque antes eles fugiam das pessoas, eles tinham medo de conversar. Eles se apresentavam. A gente parou de ter problema de limpeza, então as salas elas eram limpas porque eles conseguiam identificar o número das salas. Então não precisou nem de relatório, porque o trabalho começou a ser feito. E a felicidade neles, né? Então eles iam com estojo, caderninho, todos os dias para a sala e encontravam a professora e abraçavam. Eles foram, para vocês terem uma ideia, a primeira vez numa biblioteca, lerem um livro. Então foi assim, foi transformador. E não foi uma coisa... Para eles foi gigantesco, né? Mas do nosso lado, o máximo de esforço que a gente teve que ter foi a vontade de fazer, né? Então foi muito legal. O Brasil ainda tem 12 milhões de pessoas que não sabem ler e escrever, segundo o IBGE. Mas se alguém toma uma decisão de fazer diferente, de talvez olhar para a dificuldade de uma outra pessoa com outro olhar, as coisas começam a mudar.